Boa noite, sejam bem-vindos, mais uma edição, mais um episódio do nosso Metamorfose Talks. Estamos aqui, para quem está acompanhando a gente em casa, ele é um talk que tem plateia, então vocês vão ter interação de várias pessoas aqui durante ou no final desse nosso papo. Hoje a gente está na temporada nova não, a gente já está chegando no final da temporada basicamente, mas a gente está nesse formato diferente que está sendo bem proveitoso assim para a gente, onde a gente traz opiniões e visões diferentes sobre temas específicos, né? O Metamorfose, só para contextualizar, ele não é um talk sobre a história de alguém. Ele é um podcast que a gente está gravando aqui com o objetivo de trazer um tema para o meio da discussão onde tem pessoas que têm sinergia com esse tema. E aí quem acompanha um pouco da nossa história sabe que quando a gente fala sobre qualidade, a gente até torce um pouco do nariz, assim, porque qualidade é um negócio difícil de falar. Todo mundo tem, todo mundo alega que tem. Só que nesse episódio a gente vai falar sobre o que é a qualidade não técnica por si só, mas a percepção sobre qualidade, né? Esse tema em específico, né? É muito comum, fala-se qualidade, se lembra muito de indústria, de processo, mas quando a gente fala dela de uma forma percebida, o que é qualidade percebida, né? Como que cada um percebe? E aí, para isso, a gente trouxe alguns convidados especiais, alguns speakers que eu já queria conversar há tempo, alguns que já tiveram aqui na plateia vendo, e algumas pessoas que há algum tempo já queríamos que viessem aqui para dentro de casa também. Tá aqui comigo o Matheus, da Realengo, né, Matheus? Boa noite. Boa noite, Matheus. Seja bem-vindo, cara. Prazer. Obrigado, uma satisfação estar aqui. Tá comigo aqui a Lara também, da Exaf, né, Lara? Isso aí, boa noite. Obrigada pelo convite, também estou bem feliz. É um tema que é muito relevante e acho que parabéns pela iniciativa. Bem-vinda, Lara. Vou perguntar bastante depois sobre Exaf, BRAP, tudo, Claris, tudo que tem aí dentro também, tá? Acho que todo mundo que está aqui tem várias marcas que a gente vai falar e cada uma tem a sua qualidade, né? E aqui comigo uma grande amiga também, que já esteve aqui em outras edições, já conheci o processo já conheci o que é a qualidade lá dentro da Santa Luzia, que é a Kelly, né? Bem-vinda, Kelly. Obrigada, Edu, pelo convite, é um prazer estar aqui, é um prazer também falar um pouco mais de Santa Luzia e da qualidade percebida dos nossos produtos. Bacana. A gente tem pessoas que estão na área de marketing e comercial, né, Matheus? Isso. A gente tem pessoas que estão na área de melhoria contínua e qualidade, né, Lara? E a gente tem pessoas que estão na área de marketing e relacionamento, né? Isso. Tudo isso envolve qualidade, quando a gente vai falar de qualidade, né? E eu queria ouvir a opinião de vocês, a percepção de vocês de como é que vocês enxergam hoje a qualidade dentro de cada negócio, assim? Qual que é a visão de vocês sobre qualidade, principalmente qualidade percebida, assim? Matheus, como é que você vê isso, assim, se você quiser falar o que é a Realengo e como é que vocês entendem isso lá dentro? Bom, vamos lá então. A Realengo é uma empresa de beneficiamento de arroz, né? Então a empresa tem para fazer 44 anos, né? Atua todo norte e nordeste do Brasil. Também temos vendas aqui no estado, mas o foco, né, o principal mercado é lá para cima. E quando a gente fala, né, de arroz, parece um produto tão simples, né? E eu vim de agência, né? Então eu tive a oportunidade de conhecer diversos segmentos, molduras inclusive. E aí eu costumava, depois de um tempo, né, eu costumava chegar nos clientes e conversar e falar, olha, meu entendimento, eu conheço de marketing, eu conheço de comunicação, do teu mercado, quem conhece é tu, né? E eu estou aqui para aprender. E quando eu comecei a trabalhar com arroz, parecia um negócio muito simples, né? E hoje, né, eu tô lá há 14 anos na empresa, eu percebo todo o cuidado que se tem, né? Então, por exemplo, tu entra hoje nas nossas indústrias lá, temos uma em Turvo e uma em Santo Antônio da Patrulha, no Rio Grande do Sul, tu vê que tu não imagina toda a tecnologia que é empregada, né, para que tenha um produto de qualidade. Hoje, por exemplo, né, diferente de lá de trás, quando era tudo muito manual, hoje o arroz chega nos silos, através dos silos, e em nenhum momento é colocado à mão, não tem mão de nenhum colaborador lá. É tudo robô, tudo máquinas, né, que garante que o produto chegue da melhor forma, né? E muita tecnologia, né? Muita tecnologia mesmo para que os melhores grãos cheguem até a mesa do consumidor. Tanto que o nosso slogan é das nossas fazendas para a sua mesa, né? Que um diferencial, inclusive, da empresa é isso, né? Nós temos o cultivo, né, do arroz nas fazendas da própria empresa. Na própria empresa, bacana. E lá na Exaf, Lara, como é que vocês veem, o que é a qualidade para vocês lá? Certo, também vou aproveitar para contextualizar, para apresentar a empresa para quem não conhece. A Exaf é uma
indústria de 46 anos, fez esse ano. Fica em Uruçanga, foi fundada pelo meu pai. E quando eu nasci, a empresa já tinha 16 anos, já tinha uma história, e então cresci lá dentro. E realmente, quando a gente olha para uma janela, parece que é tudo igual, mas tem muita tecnologia empregada. E como eu nasci dentro desse meio, é uma coisa que vem muito do fundador, né? Do meu pai, do Geraldo Fornaza. E ele sempre valorizou muito a qualidade, porque para a gente que está na construção civil, né, o nosso principal negócio são esquadrias de alumínio, principalmente para o padrão popular. Então a gente tem, nesse momento deve ter umas 200 obras rodando aí no Brasil com os nossos produtos em todos os estados, e é um produto que a gente precisa garantir a segurança do usuário. Então a qualidade está em garantir que o produto esteja totalmente dentro das normas. É uma coisa que a gente fala muito, muito, muito diariamente, e dentro do setor, seguir as normas técnicas de padrão do produto, entregar um produto com qualidade, com custo-benefício, né, que já que a gente está num padrão bem popular mesmo. E diferente do arroz, o nosso produto passa por muitas mãos. Ele é muito manufaturado, tem toda a parte do alumínio, que hoje a gente é uma empresa bem verticalizada também, que tem bastante máquinas, mas para montar janela, querendo ou não, cada obra tem uma medida, e aí fica mais complexo de automatizar esse processo. Então passa por muitas pessoas, tem essa dificuldade também, né, esse desafio. Depois a gente tem que garantir a instalação. Então tem que ter esse controle da qualidade no processo, em cada etapa, porque o nosso produto ele vai estar na casa de uma pessoa, né, no lar de alguém. A gente precisa garantir que ele esteja perfeito e seguro. Então é nesse sentido que a gente sempre vai falar, né, e sempre vai estar atrelando a qualidade à segurança, porque o nosso produto é extremamente técnico. E a gente lida muito com construtoras, então também é um ambiente bem técnico. Geralmente os nossos discursos, enfim, a nossa narrativa puxa para isso. Bacana. A gente fala de algo muito próximo ser a qualidade, a gente fala de algo muito seguro ser a qualidade, né? Uhum. E lá na Santa Luzia, Karen? Então, vou aproveitar para contextualizar também e falar um pouco mais da Santa Luzia, né? Porque a gente está aqui na nossa cidade, que é a nossa terra, e as pessoas acham que a Santa Luzia ela é uma fábrica de molduras. E a Santa Luzia ela mudou o modelo de negócio dela fazem 23 anos, né, que a gente comercializa já essa parte da construção civil, e a gente trabalha também fortemente na construção civil, que é o mesmo ramo da ESAF. Como Santa Luzia já é uma história longa, né? Isso, e diferente da realidade, tanto da Realengo e da ESAF, a Santa Luzia está no mercado há 83 anos, né? Exato. Então, assim, ela mudou algumas vezes o modelo de negócio dela, porque ela iniciou como uma empresa de espelhos, depois ela passou para uma empresa de molduras, ainda continua com algumas empresas de moldura, mas a Santa Luzia em si, ela focou totalmente na parte de construção civil com os rodapés, e a Santa Luzia ela trouxe para o mercado uma nova categoria de produto, né? Que é os rodapés de poliestireno, né? Sustentável, né? Isso, que é feito... Eu fiquei encantado quando eu vi a produção lá. Ai, que legal. E é um processo único de fabricação, né? Que além da Santa Luzia, a gente tem uma outra empresa que é a parte de captação e logística para trazer todo esse isopor que seria facilmente descartado no meio ambiente e transformar em um produto de decoração, né? Então, assim, para a gente não é só a produção, né? Então, assim, para nós seríamos muito mais fácil hoje comprar a própria matéria-prima e transformar num produto do que fazer toda essa logística reversa de recolher o material do meio ambiente e transformar num produto de decoração. Então, a parte da qualidade para a gente também é o principal, né? E principalmente para a gente que as pessoas pensam, nossa, mas um isopor vira um produto de decoração sofisticado? Como assim? Vira um revestimento, né? Vira um revestimento.
Então, para a gente, a qualidade, principalmente no acabamento, é o diferencial e é o que faz as pessoas olharem assim e falar, não, isso aqui é um Santa Luzia, é uma qualidade de Santa Luzia. E aí, como a gente lançou essa categoria no Brasil, que não existia de rodapé de poliestireno, foi mais fácil o começo, né, da gente, para a gente se destacar no mercado, trabalhar. Não foi fácil falar para as pessoas que o poliestireno é um produto totalmente técnico, fosse um produto de decoração, virasse um rodapé. Então, assim, pra gente foi mais difícil, né, o início, mas hoje está mais difícil a concorrência, porque com a ascensão do produto no mercado, nasceu outras importadores, empresas, né, então hoje pra gente é mais difícil a gente comunicar o valor percebido que tem por trás, né, toda a estrutura por trás, porque a gente não pensa só em comprar matéria-prima e transformar. A gente quer transformar de dentro para fora, né? Então, assim, até o slogan da Santa Luzia é o nosso primeiro ambiente é o meio ambiente, né? Porque muito mais do que transformar os ambientes internos, a gente quer transformar um ambiente externo, que é onde a gente mora, onde a gente vive, né? Então, essa é a nossa proposta de valor e a gente trabalha, além da qualidade, o pilar da sustentabilidade muito forte. Eu achei fantástico, assim, quando eu fui visitar, para quem não conhece, acho que é uma oportunidade bacana, Isso, assim. vale a pena. E ter essa percepção de, tipo, pegar um reciclado e virar, de fato, né, uma matéria-prima nova que algo que é descartado, que você tem uma questão de uma percepção de qualidade, tipo, fim, né? E aí transformar em algo sofisticado, premium, como acaba sendo os produtos da Santa Luzia, é um processo que eu acho que exige uma tecnologia muito grande, mas eu acho que o grande desafio é conseguir mostrar isso. Como é que a sustentabilidade, no final, ela consegue trazer essa percepção de valor por um produto da construção civil que tem um alto nível de acabamento, né? E no início a gente teve até muito... As pessoas não acreditavam, né, no produto, porque isopor é reciclado, ele é lixo, sabe? Não é lixo. A gente teve que comunicar muito bem isso, trabalhar muito bem o mercado para reverter essa situação de que não é lixo, é luxo, né? Então a gente teve que trabalhar um desafio bem grande, bem grande. Bom, se não tivéssemos desafios, não estaríamos todos aqui, né, no dia a dia. Eu acho que qualquer um que estiver assistindo, ouvindo a gente, tem os seus desafios e principalmente quando a gente fala de construir uma percepção de qualidade, é muito difícil porque você, eu acho que tem que ouvir muito sobre o seu cliente, né? Entender a realidade dele, porque é muito subjetivo a qualidade de cada um. Ninguém vai saber, ou pelo menos nós como leigos, eu, não falo vocês, né? Mas eu não vou saber qual que é o arroz que é melhor do que o outro. Eu vou tentar experimentar o que eu gostar mais, vai ser o melhor, né? Mesma coisa na janela, assim, né? É a que se encaixar melhor, né? Cada um vai ter o seu parâmetro de qualidade, né? E eu acho que esse é o grande desafio. Mas, Matheus, eu queria entender, assim, como é que no setor de alimentos, a qualidade percebida ela vai muito além do produto específico, né? A gente consegue perceber a qualidade através da embalagem, através da experiência, através do marketing, da comunicação, né? O que vocês identificam que mais pesa nessa percepção de qualidade do consumidor dentro do arroz? Num primeiro momento é a embalagem, tá? Mas é todo um trabalho, por exemplo, da minha equipe de trade que está lá para deixar o produto bem apresentado no ponto de venda, né? Porque é visual ali, então? É muito visual, né? Então, quando o consumidor final ele não conhece o produto, é isso. É a embalagem, a gente tem um cuidado de estar mudando a nossa embalagem com uma periodicidade, né? A gente procura deixar à mostra o produto para que, né, o dono de casa goste. Estou falando do dono de casa porque é meio que o padrão que a gente usa mesmo. O consumidor final ele possa pegar e ver a qualidade do produto. Então, e depois que ele levou, né? Então por isso que a gente fala que o importante é leva, né, experimenta, que aí na panela, né? Aí que vai conseguir enxergar isso mesmo. Inclusive eu tenho uma história que eu gosto muito, acho fantástica. Eu estava em Belém do Pará e lá a gente trabalha a marca Zilmar, tá? Arroz Zilmar. Que é do grupo, né? Que é do grupo, sim. Nós temos duas marcas principais, né? Que é o Zilmar e o Realengo, né? Que leva o nome da empresa. E aí a gente estava querendo colocar lá naquele mercado, né, o arroz Realengo. Então chegava em alguns pontos de venda, tu tinha as duas marcas. E eu gosto muito de estar na ponta. Eu acredito muito nisso, de estar lá, ver o comportamento do consumidor, de conversar. E aí a senhorinha estava ali, né, estava uma marca do lado da outra.
E aí eu vi que ela estava indecisa, porque o realengo era mais barato. Aí eu assim, questionei, tá, aí senhora, por que não leva o arroz realengo? Por que a senhora está em dúvida? Ela falou assim, moço, é que ele está mais barato, mas não vale a pena, porque eu já levei e ele não é bom. Eu gosto mesmo do Zilmar. Aí eu disse, não, então a senhora leva, né, se a senhora já confia e tal. E dentro do pacote tem o mesmo produto. Ela saiu achando que tu estava elogiando o concorrente, né? Era o mesmo. Mas digamos assim, ela falou que já tinha levado e não tinha gostado, sendo o mesmo produto. O produto é o mesmo no final. Então ela percebeu uma qualidade no produto Zilmar, né, sendo que é a mesma, mas ela criou uma relação. Então a gente tem que valorizar, né, esse trabalho de marca e essa percepção que o consumidor vem a ter com a tua marca e, claro, a qualidade do teu produto. Né? Exato. Cara, esse é o exemplo que eu sempre falo quando eu conto um pouco da Nexa, do jeans, né? O jeans não muda geralmente, é tudo feito na mesma facção, tudo feito na mesma private label, que muda muita etiqueta e a maneira como cada empresa se posiciona, né? Tipo, isso é percepção de valor, né? Então cada marca conversa com o seu público da sua maneira, assim. Uma coisa dentro do segmento de alimentos que também eu acho que, não sei se quero te perguntar e quero entender isso, o preço influencia muito na percepção de qualidade? Porque muitas vezes o pessoal associa o que é mais caro tem mais qualidade, né? Isso é uma pergunta que depois eu estendo para todo mundo, assim. Mas lá no arroz também, isso acontece? Sim, mas de novo, vai muito de região para região, tá? Então, assim, a gente, como vai bastante lá no ponto de venda, percebe que, por exemplo, aqui na nossa região, no nosso estado, por exemplo, o preço ele influencia menos, né? Então, tu vê uma saída mais dos produtos premium, né? Uhum. Enquanto em regiões um pouco mais pobres, vamos falar dessa forma assim, o preço influencia bem mais, tá? Mas, inclusive, a gente classifica, né, como um produto baixo padrão, vamos dizer assim, o intermediário ali e tem os premiums, né? Então, a gente nos mercados onde a gente atua forte, né, a gente busca ser o quê? Tá nesse intermediário aqui, né, muito bem posicionado. Uhum. Também eu não quero ser o mais barato, né? Também não quero ser mais caro. Eu quero estar aqui ser competitivo, né? Porque eu sei que eu tenho qualidade e se o consumidor levar o meu produto, ele vai estar disposto a pagar essa elasticidade que tem aqui entre o mais barato, né, e o meu. Mas ele precisa levar para perceber, né? Exatamente. E aí que está o desafio. Antes eu preciso conseguir construir essa percepção, né? Isso, aí muito trabalho de comunicação, marketing, trade, exatamente. E lá no segmento técnico, que a gente fala totalmente técnico, né? Tipo, o arroz, como o Matheus comentou, assim, às vezes é o mesmo arroz, né? Muda a marca e a pessoa tem percepções diferentes. Quando a gente fala de esquadria, eu acho que a gente fala de um produto extremamente técnico que tem, sim, eu acho, características que mudam de um alto padrão para um popular, né? Como é que é isso? Como é que o que é mais importante na percepção de valor? Bom, eu acho que o primeiro impacto é do atendimento e na nossa área comercial muita gente veio da produção ou de áreas técnicas. Então, isso hoje, falando muito da venda, por exemplo, a consultora. Da venda já. Que os nossos principais clientes são construtoras, né? O nosso principal foco da empresa realmente são as esquadrias padronizadas. Dizem que é padronizado, mas cada obra tem a sua medida, mas é muito volume. Então, é bem comum que a gente tenha pedidos de 500 janelas da mesma medida, né? E aí que a gente consegue ser competitivo. E é aí que a gente consegue ter um produto como a gente fala, a gente consegue ganhar pouco de muitos, né? E aí a parte técnica faz muita diferença. Então, a gente vai estar lidando direto com engenheiros civis nas obras, enfim, e nos clientes. E a gente precisa ter um discurso, enfim, uma conversa, um diálogo que seja técnico, porque eles vão entender, eles vão procurar como isso. Especialista, né? Exatamente. E a gente tem laboratórios, enfim, todos os nossos produtos são homologados, a gente busca muito ter certificações e ter comprovações da qualidade do nosso produto. E dentro de esquadrias, realmente tem várias linhas, cada linha vai ter um desempenho onde eu vou me diferenciar
numa qualidade de acústica, um conforto térmico, a questão de estanqueidade de água, porque a gente tem normas para cumprir, digamos, o mínimo necessário, né, de estanqueidade, que é a estanqueidade da água. Mas, conforme a região, conforme o número de pavimentos de um prédio, digamos, eu tenho normas para seguir, e ali eu vou precisar atender com esse produto. E diversas vezes a gente tem produtos diferentes que atendem a essa qualidade, e aí a gente tem que explicar para o cliente por quê, e às vezes tem casos de o cliente querer um produto específico, igual foi essa situação do arroz. Uma linha maior que aparentemente é mais cara e por isso ela é melhor, mas o desempenho é inferior a uma linha menor, porque a gente investe bastante nos materiais, enfim, no design e no projeto para que a gente consiga ter um produto simples, mas com um desempenho mínimo necessário mais alto. E hoje os clientes valorizam muito a acústica, então é algo que a gente consegue atender com linhas bem leves, uma acústica elevada, assim, para tentar resumir de uma forma mais simples. E tudo isso a gente tem que explicar para o cliente. Então, além do produto, tem a parte da instalação. Às vezes ele não vai ganhar tanto no produto, mas vou ter uma instalação mais rápida. E são argumentos que a gente tem que conseguir demonstrar, né, na hora da venda. Tem que participar, tem que acompanhar, tá direto nas obras, né? Tem que estar muito próximo. E o ambiente da construção civil, muita coisa acontece em obra, então a Kelly deve saber também. Uhum. É importante a gente estar próximo do cliente para garantir que o produto saia perfeito desde o projeto, a execução até a instalação, né? Por ser um produto muito técnico, né? Tipo, isso eu lembro do exemplo lá que a Kelly mostrou uma vez para mim. Por ser um produto muito técnico, muitas vezes o cliente acaba vendo a percepção de valor só depois de instalado, né? Então, exatamente. Às vezes é o acabamento que ele vê só depois, ou é o problema de acústica, ou é um problema de isolamento, né? Já aproveitando, pedindo para a Kelly, assim, como é que é isso, assim? Como é que é essa situação, principalmente quando, nesse caso, que o consumidor acaba percebendo a qualidade real, técnica do produto, só no final? Qual que é esse desafio antes? Então, esse é o meu maior desafio, né, dentro da área de marketing, de comunicar como que a pessoa está lá, porque a gente não trabalha diretamente com o consumidor final, diferente do arroz, né? Uhum. Na construção civil, a gente trabalha com os canais de distribuição, que vão revender para o consumidor final. Ou influenciar ou revender. Influenciar e tal, são os principais influenciadores na hora da venda. Então, assim, mesmo eu não vendendo para o consumidor final, eu tenho que fazer com que ele perceba valor no meu produto e que ele entenda como aquilo vai ficar na casa dele. E é muito difícil você mostrar para o cliente numa amostra, né, de 10 centímetros, 20 centímetros, como que aquele produto vai virar um objeto de design, né, de decoração na casa dele. Então a gente trabalha muito forte com o público especificador, né, que para a gente é o arquiteto, é o engenheiro, é o designer de interiores, para que ele entenda como aquele produto vai ficar na casa do cliente, no projeto dele, para que ele possa estar especificando. Perfeito. Só que, além disso, nós trabalhamos também o ponto de venda, né? A gente trabalha o ponto de venda com exposições, né? Um expositor, que é mais difícil do cliente perceber, mas ele já consegue ter uma percepção do produto, de cor, né? De modelo, layout. E também a gente trabalha com showrooms, e aí a gente trabalha com catálogo digital, a questão do render e fotos reais também ajuda muito a gente nisso. E outra frente que a gente tem de trabalho também é gerar desejo, colocando esses produtos em casa-cor, em feiras, né, para que o arquiteto esteja lá, para que o consumidor final possa ir até lá e verificar o produto realmente instalado, né? Porque o nosso produto instalado, ele muda totalmente o jogo, né? Porque às vezes a pessoa vê lá na loja. Vou falar em rodapé, só que a gente tem outros produtos, né? Um rodapé a R$ 59,90, um rodapé a R$ 79,90 e o da Santa Luzia a R$ 89,90, né? Se ele pensar só em preço, ele vai levar o mais barato. Uhum. Mas será que aquele rodapé lá, ele é pintado?
Será que aquele rodapé tem uma garantia de 10 anos? Será que aquele rodapé, além dele entregar um produto, ele se preocupa com o ciclo de vida do produto? Porque a questão de certificações, a Santa Luzia é a única empresa da questão de rodapés e de revestimentos que possui uma certificação EPD, que ela garante e atesta o ciclo de vida do produto, né? Então a gente não só fala que é sustentável, a gente Tem atesta, certificados né, que atestam isso, com uma comprovam, certificação né? que não é a gente que dá, né? É uma fundação internacional, né? Que vem uma outra fundação aqui do Brasil fazer todo o processo de certificação e atesta realmente isso do produto. Então, assim, a gente tem que fazer com que isso seja percebido para que o cliente possa pagar um valor a mais na hora da compra. Porque às vezes a certificação é importante, ela comprova uma qualidade técnica, né? Tudo isso, mas no final, às vezes, o que o cliente se importa é só uma outra coisa que às vezes a gente não está conseguindo levar, né? Esse é um desafio, né? E um desafio maior para nós é que, assim, ó, quando você vai comprar o produto, tá ali a peça, né? A gente não pode trabalhar tanto a embalagem, porque a embalagem precisa ser transparente, apenas com uma etiqueta que fale o que tem ali dentro. Só que os dois produtos, olhando, eles são brancos, são normais, iguais. Só que o problema vai ser futuramente, né? Que se Tempo, né? o tempo na casa, que ele vai amarelar. O Durabilidade. nosso produto, ele não amarela, ele tem garantia de 10 anos contra amarelamento. E o concorrente, não. Mas, ó, por exemplo, às vezes você pegar um cliente que está começando a construir, não tem conhecimento sobre isso, né? O Sim, cliente final. sim. Lembro quando eu fui fazer o meu apartamento, assim, tem que comprar um rodapé. E aí, assim, eu fui sinceramente por conhecimento de marca que eu tinha, assim, por reputações de empresa. Acho que essa parece mais confiável que aquela. Porque eu não tenho conhecimento técnico para ler e entender, tá, todas têm 10 anos de garantia, tá, mas qual que não vai me dar dor de cabeça no final? Então eu fui assim, eu justificava pagar um pouco a mais, por exemplo, porque assim, eu tinha um nível de consciência que eu pensava, bom, se eu tiver que arrancar tudo isso depois vai ficar caro. Então hoje, mas poderia ser mais barato, poderia ser mais caro. Sim, sim. É um desafio. Matheus, lá no Arroz existe muita venda emocional, tipo a qualidade, o benefício emocional está muito presente em se tornar uma qualidade? Porque você comentou o caso da senhora, né, do PDD, assim. É o que a gente busca, né? A gente busca criar um relacionamento com o consumidor justamente para que ele vá procurar o nosso produto. A gente tem um caso muito emblemático onde uma grande rede de supermercados do Nordeste estava expandindo para um outro estado. E aí a gente sempre quis vender para eles, sempre quis vender e nunca nos deram oportunidades. E aí eles foram para um estado onde a gente tinha uma presença muito boa. E eles levaram exatamente o mix que eles vendiam no estado anterior. E não deu certo. Então eles nos ligaram e falaram, olha, estão pedindo o teu produto aqui, vem aqui me vender. E isso não é do nada, né? Isso é muito trabalho, muito esforço, muita confiança, né? Confiança que se cria com muito tempo. Porque se a gente for perceber, nós agimos dessa forma, né? Exato. Porque hoje tu vai num supermercado, tu vai numa loja de roupa, tu vai comprar um tênis, o que for, muitas vezes tu tem muitas opções. E às vezes dá trabalho tu escolher, né, testar, errar. Às vezes o errar custa caro, né? E aí tu já tem aquela confiança, aquela marca. Então sim, esse emocional também é esse trabalho de confiança, né? Então e a gente faz muito isso, procura ficar próximo, né, criar uma relação com o consumidor. Por exemplo, e a gente, quando vai a campo, né, conversar com essas pessoas, é em busca disso, saber o que é o diferencial para ela, né, o que vai fazer ela deixar de consumir um produto, né, o que vai fazer ela experimentar. Algo que a gente faz muito, e eu percebo que aqui na nossa região a gente não faz tanto assim, né? Algo muito simples, na verdade. São as degustações. Dentro de loja, né? Dentro do ponto de contato. Ali, exatamente. A gente faz muita degustação, bota ali, faz aquelas porções, né, pequenas ali, e as pessoas entram, experimentam, e aquilo ali dá um resultado assim, fantástico. E a partir do momento que ele experimentou, viu que é bom, e aí já leva, né? Então, criou quebrou essa barreira, né?
Então, É uma promoção, de certa forma, né? Promover o produto, né? exato. É bacana. Eu vejo assim, coincidentemente, a gente está aqui com 3 marcas, eu vejo que tem muito uma questão de benefícios emocionais que ajudam muito na percepção de valor, benefícios técnicos que ajudam muito na percepção de valor e benefícios de autoexpressão que me ajudam muito na percepção de valor, né? Tipo, eu me sentir muito melhor porque o meu ambiente vai ficar muito mais bonito. Então, são benefícios diferentes, coincidentemente, que eu acho que cada um tem uma percepção, cria uma percepção de qualidade pro consumidor, assim. Kelly, qual que é o primeiro ponto de contato que você vê que o cliente consegue perceber isso? Tipo, esse diferencial que vocês acabam tendo, assim. Então, o primeiro ponto de contato da Santa Luzia com o cliente é o meio, né? Que é os nossos clientes, as revendas, os home centers, construtoras. Você precisa que esse meio consiga levar a mensagem de vocês. Isso. Então, assim, para esse meio, que é o nosso canal de venda, o primeiro contato dele é com a nossa equipe de atendimento. Então, isso eu acredito que é um diferencial bem grande, né? Porque a gente tem ali também... A gente tem a questão de estar aqui no interior de Santa Catarina, então a gente tem as pessoas muito engajadas, a gente tem pessoas de muito tempo trabalhando na empresa, então o contato com o cliente ele é diferente e as pessoas sentem isso. E principalmente um respaldo que a gente tem muito grande é pela tradição e pela confiança que eles têm na marca da Santa Luzia. Então, a história e a questão assim... de ser uma marca que está ali consolidada e que qualquer problema, mediante qualquer problema, seja de entrega, seja de qualidade do produto, porque a gente faz um produto e sabe que às vezes a gente trabalha muito com a manufatura, pode acontecer algum erro humano e ter algum problema, né, de qualidade. Então, assim, as empresas elas têm muito isso que a Santa Luzia, se chegou qualquer problema, ela vai resolver. O suporte acaba sendo uma qualidade muito grande para o cliente. Isso. O suporte, todo o respaldo que a empresa dá, a parte de assistência técnica também, né? Então, assim, esse é o principal atributo hoje nosso em relação ao mercado, né? Muitas empresas têm também, mas o grande diferencial nosso que a gente percebe que o cliente volta realmente a fazer negócio é porque ele gosta dessa proximidade. A gente também tem uma questão que é uma empresa familiar, né? Então, assim, é muito aquela coisa de estar falando ali realmente com as pessoas e realmente se sentir em casa e ser acolhido também. É muito mais que uma relação só de negócio, né? Passa muitas vezes até por uma relação de amizade, toda a equipe de atendimento com os clientes. Sim, tem essa questão de proximidade e relacionamento Sim. que se torna um diferencial. A gente vê muito isso no relacionamento de marca com arquiteto, de arquiteto com cliente, né? Tem uma questão não só... Tem uma inteligência por trás muito mais relacionada até à própria visão de mundo da empresa, né? Os valores e isso do que só o produto, né? Tem muito do que a Santa Luzia acredita, do que ela vê, né? Além do que o produto tem, né? E aí nessa parte de influenciadores também, a gente trabalha muito o relacionamento com o arquiteto, né? A gente quer trazer eles para próximo da gente. Faz 2 anos que a gente lançou um programa de relacionamento para os arquitetos. A gente já está com 14 mil profissionais cadastrados, né? E tendo um relacionamento próximo. E por que a gente quer trazer eles para perto, né? Porque o arquiteto é o principal ponto de contato da marca com o consumidor final, com o projeto na casa. Então, assim, a gente tem um poder de influência muito grande e também ele é a pessoa que vai trazer para a gente, pontos de melhoria. Né? Então, assim, ele vai estar lá na obra, no dia a dia, ele vai, se ele gosta da marca e se ele gosta de trabalhar com os nossos produtos, ele vai trazer pra gente. Então, assim, a gente quer estar mais próximo. Com esse programa que a gente criou também, a gente está trazendo os arquitetos para mais perto, né? E aí a gente sabe o que ele está especificando, quem é realmente o arquiteto que a gente precisa prestigiar, né? Então, assim, é um outro ponto que a gente está fazendo bastante, essa questão da qualidade e da marca, né? De fortalecer a nossa marca. Bacana, entender essa jornada como consumidor é legal, né? Porque a pessoa que vai construir, muitas vezes ela começa num projeto, então ela se identifica com o arquiteto, que depois esse arquiteto entende ela e leva os produtos ideais para ela, né? Seja na cerâmica, né? O Thiago da Mohawk está aí também, a Eliane e tudo. Eu acho que é o mesmo processo, muito parecido. Sim. Né? Então é bacana ter essa percepção de olhar para até mudar a estratégia de vocês para isso. É que na construção civil, né? A gente sofre bastante, né, Lara? Acho que o arroz também sofre porque é commodity, mas assim, são muitas marcas, né? Então, assim, na hora que a gente sente quando a gente vai construir, o que escolher? Qual que é o diferencial dessa marca para essa marca? Então, assim, a empresa ela precisa se preparar muito na comunicação, de como passar isso, cascatear, né? Porque a gente vai cascatear para nossa equipe,
para nossa equipe passar para o ponto de venda e depois esse ponto de venda muitas vezes passar para um arquiteto, né? Eu digo muito isso, bom ponto, Kelly. Eu digo muito isso sobre uma questão assim, até se a gente for olhar para modelo de negócio, assim. Qualquer empresa, ela nasceu, acho, para um papel de levar um produto para um cliente, né? Uma solução para um cliente. Então, por isso que a gente tem empresa, por isso que a gente faz o que a gente faz aqui muitas vezes. Só que há um tempo atrás não tinha tantas marcas, não tinha tantas empresas. Então, automaticamente, alguém queria arroz, você fazia uma marca de arroz, você tinha um cliente, um problema e uma entrega. Ponto. Mesma coisa com esquadria, mesma coisa com molduras, né? Ou depois com a parte de acabamentos. Só que começou a vir muita empresa. E aí não só muita empresa, a demanda mudou, o mercado mudou, o cliente mudou, as necessidades mudaram. E aí o que começou a acontecer? Todo mundo fica confuso no meio disso, né? E aí o que o cliente olha muitas vezes é quem eu confio mais, ou se tudo é igual, eu vou levar o mais barato, porque daí o preço acaba sendo uma justificativa. Aí que entra, acho, o papel nosso como marca, né? Como negócio de olhar e entender o que eu tenho como diferencial que me destaca do meio disso. A gente fala muito aqui na Nex até para os clientes, assim. No final, o nosso processo como branding é encontrar um diferencial para o negócio. Quando não encontra, o produto talvez não faça mais sentido. Porque eu não tenho mais um diferencial, eu vou estar só concorrendo por preço. Às vezes eu não consigo concorrer por preço. Então eu tenho que ou olhar para a minha solução e melhorar ela, talvez tecnicamente, né? Eu tenho que encontrar um diferencial, seja tangível ou intangível. Porque senão no final eu vou cair numa guerra que é só preço, é só competitividade. E aí é meio perigoso entrar nesse universo, né? Sabe que em cima disso que tu falou, eu tenho uma passagem que foi muito interessante. Eu estava no interior da Bahia já faz um tempo e um cliente lá comprava o nosso arroz em bags, em sacos, né? Granel, assim. É isso. E a gente não entendia aquilo ali, né? Mas tudo bem, né? Tava dentro do preço, tudo certo. E aí um dia eu disse, não, eu quero ir lá. E aí eu cheguei lá e ele tinha um armazém, né? E ele pegava esse pacote, esse nosso saco, e não só o nosso, dos outros, e ele reempacotava num plástico transparente. E aí ele só escrevia assim, de canetinha, RE, que era Realengo. E ele botava as iniciais de cada um, sabe? E eu assim, poxa, a gente faz trabalho tão cuidado com a embalagem, com tudo, né? E os concorrentes também, eu tava lá na exposição dele, só o RE, tava só as iniciais, tudo transparente, assim. Eu vou te falar, uma amiga minha, a Ana Virtuoso, da Future Brand, até uma parceira nossa, eu estava em São Paulo, daí descobri que ela era de Criciúma e ela me falou, a minha mãe tem um empório de produtos da Serra Gaúcha e tal, uns produtos artesanais, vai lá, coisas deliciosas. Aí eu fui lá, aí ela começou a me mostrar os produtos, queria comprar uma massa diferente e eu trabalho com design aqui também, né? E a mãe dela me mostrou uma embalagem bem bonitinha. E me mostrou uma que era só um pacotinho bem caseiro. Eu levei o pacotinho caseiro porque a minha percepção de qualidade, que eu queria um produto tipo artesanal, aquele design todo sofisticado não conseguia me passar a mesma impressão. E claro, eu como consumidor, eu não estava julgando como design. Mas no final, às vezes, eu tenho uma percepção de um produto mais artesanal, que às vezes eu invisto no design e perco isso. Então esse olhar é importante de ter. Mas eu tenho um entendimento que o nosso desafio, né, como sendo da indústria, é quando está consumindo, né, seja o commodity, né, seja o produto que é para as nossas casas, né, para a construção, é justamente separar essa mente que sabe dos detalhes, sabe do que é feito ali, por exemplo, vou falar mais do meu, né, mas dos gatilhos que aquela embalagem vai te provocar e tudo, né, eu tento ter a visão do consumidor mesmo para ver o que aquilo ali me afeta, quais sentimentos que é aquilo ali. Porque se eu for olhar friamente com o conhecimento que eu tenho, eu acabo até me afastando, né? Então eu procuro agir no meu dia a dia como consumidor, me afastando desse meu conhecimento, vamos dizer assim. Lá na ESAF, como é que vocês medem a questão de qualidade, além dos indicadores tradicionais de qualidade? Porque você vem da área da engenharia, basicamente, qualidade ali, né? Eu vou falar assim, melhoria lá dentro do processo, o todo, né? Um pouco do todo. Como é que vocês medem esses indicadores? Porque, tecnicamente, você consegue medir, tem as certificações, tipo a Kelly comentou, né? Mas, em percepção, o que vocês usam aí? E serve para todos também. O que vocês usam para conseguir medir qualidade percebida do consumidor? É uma questão bem subjetiva mesmo. Acho que a melhor maneira de medir isso são entrevistas qualitativas, talvez, né, em pesquisa,
puxar alguns termos que falem sobre a durabilidade do produto, enfim. Mas no nosso caso, e assim como a Kelly, a gente não está em contato direto com o consumidor final. Nosso cliente é uma construtora, a gente é alguém que vai estar fazendo um projeto, e a gente também tenta se aproximar dos projetistas, das construtoras, para tentar mostrar, né, e até o movimento que a gente está fazendo agora, trazer os clientes para a fábrica, para eles conhecerem a fábrica. Isso já tem um impacto, que às vezes eles estão lá, né, São Paulo, Nordeste, a gente tem muitos clientes lá, e tem uma visão do produto. Depois de ver como ele é fabricado, Isso as construtoras já. as construtoras, e a gente tenta trazer os projetistas das construtoras, o pessoal da qualidade das construtoras, para poder contribuir na discussão dos projetos, porque às vezes eles vão pedir uma medida X, mas a gente poderia estar oferecendo uma medida um pouquinho diferente, que vai ter melhor produtividade, eles vão conseguir ter um ganho, né, em redução de custo, uma melhoria, né, uma ventilação permanente, enfim, algumas coisas técnicas que é muito melhor a gente conversar, né, pessoalmente. E trazendo os clientes para próximo, a gente consegue ter essas discussões e realmente resolver o problema deles. Eles vêm do nosso lado, a gente também, estando presente nas obras, consegue perceber oportunidades, né, onde que a gente pode ajudar eles dentro do nosso produto. Então, acho que estar próximo, ouvir o cliente, a gente escuta muito, né? A gente tem clientes de engenharia que tem 30 anos. A Tenda, que é uma construtora, é um cliente bem importante para a gente. E o que eles falam é que se tem algum problema, pelo menos a gente resolve. Porque muitos concorrentes, e problema sempre vai ter, né? O mais importante é a gente conseguir resolver, estar junto, na alegria e na tristeza. Tem momentos que são, né, mais difíceis, mas difíceis. E já aconteceu da gente perder um cliente e depois ele voltar, justamente por a gente conseguir dar esse atendimento, tá próximo, né, e resolver na parceria. Esse mercado do arroz é desafiante também, do alimento, né, em qualquer área. Da construção civil também, eu imagino que é um desafio, né, propriamente. Kelly, como é que vocês medem essas questões lá na Santa Luzia também? Tem alguma coisa, assim, algum indicador? Ou é a marca, é o brand valuation, Então, é o preço? Na verdade, a questão da qualidade, né, a gente tem, em si, geral, dos produtos, a gente faz a pesquisa, né, NPS todos os anos. Agora, com um programa de relacionamento, eu estou muito feliz porque eu consigo fazer com um arquiteto. Perfeito. Porque antigamente eu conseguia só fazer com um canal. E hoje eu faço com um arquiteto que ele é um influenciador, né? E antes eu não conseguia fazer isso. Então, foi o meu primeiro ano que eu tive uma pesquisa realmente de quem está lá até o final, né? Na instalação. Uhum. Então, isso foi muito bom. E o nosso maior indicador de qualidade é a gente vê as pessoas indicando o nosso produto. Ver o arquiteto utilizando mais de uma vez o nosso produto, né? Ver quando a gente está na feira, uma fila gigante para as pessoas pegar uma amostra do nosso produto. Então, assim, para mim, isso é o maior indicador de qualidade de um produto. A gente se tornou... É um case de sucesso, a Santa Luzia, porque ela se tornou um sinônimo de categoria. Uhum. Não se fala rodapé, se fala, difícil, né? se fala rodapé Santa Luzia. Então, assim, é fruto de um trabalho de muitos anos, principalmente dedicado em cima do profissional especificador, né? Que é o arquiteto, o designer de interiores. Então, assim, a gente tem vários indicadores. Aí tem no marketing essa questão de como está o nosso engajamento nas redes sociais, né? Como tá falando. Tem no saque a questão das reclamações, né? Tem no comercial também que a gente mede a questão com o NPS. Então, assim, tem vários setores onde a gente pode realmente medir a qualidade do produto. Mas a maior qualidade nossa, a maior medida que a gente usa é a indicação dos próximos consumidores, né? Isso é um ponto, assim, porque você começa a entender esses dados e o próprio NPS, a taxa de indicação, a recompra acaba sendo até uma percepção de qualidade, muitas vezes, né? A não ser que não tenha opção, mas ou senão acaba sendo alguns fatores que levam a isso.
Matheus, como é que vocês estão nessas questões hoje lá, a gente falando de mercados tradicionais, né? Fala de ponta, fala de um mercado muitas vezes que se fala muito a força da distribuição e às vezes se esquece de marca, acha que marca não é importante no commodity. Eu acho que é onde é mais importante, porque tu mesmo já falou, a pessoa levou por confiança. Exato. Como é que vocês veem a quantidade de informações hoje? Por exemplo, rede social, dados, tudo isso assim, no final lá, para conseguir levar a qualidade ou levar essa percepção para o consumidor, isso tudo mais atrapalha ou ajuda? Ajuda, né? Eu tenho o entendimento que informação sempre ajuda, né? A gente, inclusive quando a gente estava falando aqui sobre o medir a qualidade, por exemplo, qualidade por si só não diz muita coisa, né? A palavra qualidade, ela meio que... Subjetiva, assim. Subjetiva, e ela diz quase um padrão, né? Porque, por exemplo, assim, vou pegar um produto que não está aqui, mas vamos lá, vamos pegar uma cerveja. Tu tem uma cerveja que é as de combate, ela tem qualidade, ela tem um padrão. Ela foi aprovada, né? Exato. Quando tu compra aquele produto que custou R$1,80, ali uma lata, por exemplo, tu sabe que tu não vai ter uma cerveja premium. Uhum. Ela vai ter um padrão de qualidade dentro daquilo ali. Se tu foi lá e pagou uma de R$8, R$10, tu sabe que vai ter um padrão totalmente diferente. E aquilo ali é a qualidade daquele produto. Isso serve para cerveja, para arroz, para esquadrilha, para rodapé. Licença, qualidade não é atributo, né? É item básico de um produto, né? Exato. É a pirâmide de Maslow no item mais básico. Exato. E assim, o que não pode é, por exemplo, assim, hoje ele tem um padrão bom, amanhã está ruim, né? Então, por exemplo, lá no nosso produto, a qualidade do produto em si, ela é mais fácil, vamos dizer, de medir, porque, por exemplo, eu recebo o arroz das fazendas, né? E ele vem a gente faz uma análise ali de quanto veio de quebrado, quanto veio de rajado, manchado, faz essa seleção, né? E bota no maquinário e ele faz essa seleção, escolhe e deixa um arroz dentro do padrão, né? Mas, como elas falaram aqui, eu achei perfeito, como é que a qualidade da empresa, eu não posso ficar somente no produto. Como é que está a qualidade do atendimento dos meus representantes, da minha equipe, da minha força de venda? Como é que está a qualidade do atendimento do meu saque, na hora que eventualmente teve um problema, né? Como é que ele resolve? Ele está conversando direito com o consumidor? O meu financeiro, ele está atendendo direito o lojista que comprou e precisou prorrogar um boleto, teve algum problema? A minha logística está entregando direitinho na hora que eu preciso descarregar. Isso tudo é qualidade, né? E isso a gente tem que estar atento. Então, exato, porque isso se torna um diferencial quando tu fala assim, o que te diferencia tirando a palavra qualidade. Aí você vai ver que às vezes é o atendimento, às vezes você vai ver que é uma outra questão, né? Além do produto, né? Que esse é o ponto principal. Teve praças onde a gente ganhou muito mercado, claro, muito esforço de todos, mas onde a gente tinha um diferencial logístico, onde a gente entregava com 2, 3 dias e os concorrentes levavam 15. A percepção é que você chega primeiro, né? Então Exato. Esse é o ponto de importância. Tá faltando arroz, para quem que eu vou pedir? Vou para a Realengo, eles me resolvem, eles me atendem a qualquer horário. Então, a gente tem que pensar em atendimento, esse atributo qualidade em todas as frentes, né? Uma curiosidade agora eu vou te perguntar para o arroz, isso eu fiquei sabendo depois, algum representante de arroz me contou. O arroz arbóreo ali, né, eles me falaram que era um produto com menos qualidade e que é feito um processo e que ele se torna mais premium. Como é que é? Não, na verdade é uma outra variedade, é uma outra semente. É uma outra semente. Me falaram que tinha um processo tipo de um ano e meio. Não, o arroz que no caso passa por um processo é o parboilizado. Tá, então é né? isso. O parboilizado. Eu confundi. Tá, que ele passa por uma espécie de pré-cozimento. O parboilizado vem até de um neologismo, vem do inglês. Part now boiled, entendeu? Parcialmente cozido, entendeu? Então ele com semente, ele fica algumas horas num tanque a 70, 80 graus ali, e aí o amido dentro da semente gelatiniza, né? E solda qualquer defeito. Então depois disso ele é passado pela secagem e descasca. Então por isso que ele cozinha mais fácil, é mais difícil tu errar o ponto, né? Eu gosto muito do parboilizado. Mas quanto ao arbóreo, ele é especial para risoto, é um arroz que tem mais amido, né? Então ele fica mais... semente daí. ele absorve melhor o arroz,
desculpa, água, né? Então fica aquele meio empapadinho assim, meio al dente. Eu sou suspeito, mas eu adoro. Eu sou leigo pra caramba, mas eu gosto. Deu de notar. Como é que vocês têm usado hoje, entrando mais na operação mesmo, como é que vocês têm usado hoje a parte de tecnologia e IA para conseguir trazer toda essa percepção de qualidade também, ou até no processo de vocês como um todo? Podem qualquer um começar. Hein? Então, Vamos lá. a gente, na Santa Luzia, a gente ainda está engatinhando bastante nessa parte de tecnologia, mas já tem muita coisa que ajuda a nossa comunicação, principalmente, né? Então, eu estava até comentando aqui no início, não lembro para quem, mas que a gente começou, para estar mais perto do especificador, do arquiteto, a gente começou a fazer lives. Né? Então, assim, a gente faz todo mês uma live para falar sobre os produtos, convida os arquitetos, então, Criar assim... consciência, então, né? Isso, porque assim, a gente tem mais de 300 produtos no nosso portfólio. E são produtos que vão... A gente não é só mais rodapé, né? A gente vai muito mais que o rodapé. A gente vai desde o chão até o teto. Então, a gente precisa comunicar e a gente precisa educar essas pessoas. Então, a gente tem usado muita tecnologia, principalmente as lives, para poder fazer esses treinamentos online, ao vivo mesmo, assim, faz uma transmissão pelo YouTube. Tira dúvidas ali também. Isso, a gente fala sobre o produto, aí o arquiteto, a gente já teve público de pico de 800 pessoas, 1000 pessoas em lives, então assim, imagina isso dentro de uma sala, né? Onde que a gente conseguiria colocar aqui na região, né? Então assim, isso tem ajudado muito a gente, fora essa questão do projetos, né? Dos projetos, dos produtos, que a gente consegue fazer SketchUp, BIM, render, né? Então, se as pessoas conseguem ter uma ideia de como que vai ficar o nosso produto aplicado Já num projeto, ambiente, né? isso, num projeto 3D. Então, isso ajuda bastante a gente. E a tecnologia também, a gente trabalha com o CRM, né? Para fazer todo o acompanhamento de venda. A gente trabalha com muito anúncio, para principalmente a marca, né? Institucional. Então, acaba vindo bastante gente nesse funil. Então, a gente trabalha com essas tecnologias para ajudar e facilitar o dia a dia do time comercial também. Bacana, sim. Isso que a gente fala de produto, né? A gente fala da Santa Luzia, tem esse quê de tecnologia que ela já vem até da matéria-prima, sustentabilidade, renovação, né? E lá na Exato, Lara? Então, assim, de IA não tem nada ainda muito disruptivo. A gente está usando bastante, até algumas ferramentas dentro do processo de engenharia de produto, porque cada produto nosso, apesar de parecer tudo igual, vai em vários componentes diferentes e a gente está tentando e está trabalhando bastante nisso para simplificar alguns processos que hoje são bem manuais, que as pessoas passa por pessoas todo o cadastro, onde pode ter algum erro, às vezes tem medidas assim, uma janela de 1,20 por 1,20, a próxima é de 1,21 por 1,20, a próxima é de 1,19. Se perder no meio disso é muito fácil, né? E são muitos detalhes, às vezes um cliente quer um fecho X, outro Y, eu vou mandar uma janela para o Nordeste, ela é diferente da que vai para São Paulo, porque são regiões de vento diferentes. Então, a gente está tentando aplicar a tecnologia e IA dentro desses bancos para a gente ter uma assertividade maior e também, né, acelerar esse processo, que hoje ele é bem manual. E fora isso, né, toda a parte de, assim como a Santa Luzia, de treinamentos, que a gente está usando também, as plataformas para dar treinamento de instalação, treinamento para representantes também. Mas essas tecnologias que hoje já estão bem dominadas, que vieram assim, aceleraram bastante durante a pandemia, que a gente não podia estar próximo e ficaram e a gente usa diariamente. Fora os testes, né, que a gente pode, o teste de produto mesmo, de laboratório, está compartilhando com os clientes. A gente está sempre em desenvolvimento de produto, de melhoria, assim, então ter um laboratório em casa ajuda bastante. E também, né, eu acho que a tecnologia está contribuindo bastante no sentido da rastreabilidade. Hoje todo mundo, não é só para consumidor final, os clientes, construtoras também querem saber, tintim por tintim, onde é que estão os produtos dele. Então, são
nesses pontos que a gente está conseguindo, né, aplicar um pouco mais de tecnologia. E Matheus, no arroz? A gente, lá na empresa, a direção nos incentiva muito a testar, né? E inclusive a errar. Não incentiva a errar, mas não pune por errar, permite errar, né? E então, assim, o que hoje a gente tem lá como diretriz é testem, vamos ver o que dá certo. Então, hoje em dia, análise de crédito, pedidos, o pedido chega, tudo a gente passa por uma IA que vai tá confrontando. Por exemplo, o cliente sempre comprou arroz parboilizado, daqui a pouco o pedido chegou lá, só arroz branco e de um tamanho diferente. Opa, ficou muito fora do padrão, sabe? Por quê e tal, sabe? Algumas coisas, né, que ainda muito está em teste, sempre em evolução, né? A gente tem muito esse cuidado e procurando sempre estar fazendo algo novo. Eu falei sobre a análise que é feita na recepção do produto, né, quando ainda está na casca. Algo que a gente está estudando é a possibilidade de que a IA faça essa seleção, né, bate a foto ali e vai passar esse relatório. Será que é possível? Estamos testando, vamos ver se vai que dá certo. Algo que me surpreendeu muito quando eu comecei a trabalhar com isso é que cada grão ele é batido uma certa forma uma foto, sabe? Poxa, quantos grãos passam por ali? São máquinas que parecem uma cachoeira de tanto e tá ali, né? Batendo tempo, cara. Então, assim, tecnologia, inclusive algo que eu acho muito, eu fico feliz, né, por estar na empresa que tem essa consciência, que hoje a gente está vendo um momento muito desafiador no mercado de arroz, né, onde a gente teve uma superprodução. E a gente percebeu que muitos concorrentes passaram a colocar um produto pior nos seus pacotes. E aí a gente, poxa, e agora, né? Porque isso eles estão conseguindo, né? E aí a direção falou assim, não, a gente vai seguir o caminho contrário. Aí fomos, né, descobrimos uma tecnologia nova, fomos até a China, compramos um maquinário novo, para quê? Para justamente melhorar o nosso produto, essa percepção. Porque eu sei que eu não vou fidelizar o meu cliente pelo preço, porque eu vou conseguir fidelizar pela qualidade do produto, né? Porque se você fideliza pelo preço, no momento que não tem mais, acabou, né? Exatamente. E eu não quero pensar só no hoje, né? Eu quero que a empresa se perpetue. Bacana, sim. Bom, a gente vai chegando no nosso momento final e ia perguntar para vocês, antes de abrir para perguntas, se fosse para resumir, Kelly, uma palavra só que defina a qualidade percebida hoje, ou qual que é a qualidade principal a se perceber na Santa Luzia, o que você diria que é hoje? Na verdade, é o produto não ser só um produto, mas ser uma solução. Né? Então, assim, ser muito mais que um produto, né? Entregar uma solução para o cliente de durabilidade, de adaptabilidade, né? De resistência. Então, assim, para mim, qualidade é muito mais que o produto, e sim o que aquele produto vai ser no ambiente que ele vai ser colocado, né? Então, para mim... A representação dele no todo. Né? Isso, a representação dele. E Lara, lá na Exaf, o que a gente fala de qualidade, assim, se você fosse resumir em pouquíssimas palavras, o que seria? Segurança. Com certeza, para a gente é o mais importante, né? Conseguir traduzir para o nosso cliente, ele perceber, confiar na gente num produto seguro, um produto de qualidade. Nesse que não sentido. vai dar dor de cabeça para ele também, né? Ter esse papel. E Matheus? Eu vou usar os 3 pilares da nossa marca, que é simplicidade, né? Nós somos próximos, né? Esse é um dos valores que a gente carrega muito. Então, se tu chegar hoje lá na empresa, tu vai ver que os donos estão lá e eles vão... Tu provavelmente não vai saber quem são. Porque são acessíveis. Porque são acessíveis. O outro é o know-how, né? A gente, apesar de simples, mas a gente sabe fazer muito bem aquilo que a gente se propõe, né? E o outro é a saudabilidade, que aí engloba, né, um produto saudável e com padrão de qualidade realengo. É bacana. Pode ver que, olha como é que a gente fala, qualidade, muitas vezes o pessoal diz, né, eu tenho qualidade melhor que a do meu concorrente, só que às vezes a qualidade do seu concorrente não é essa, né, são outras coisas, né. Então você tem em cima dos seus valores, em cima do seu posicionamento, em cima da reputação que você construiu, aquilo que o seu cliente entende como qualidade sua.
Então, às vezes, o seu concorrente também tem qualidade, só que são diferentes. E aí o cliente se importa mais com a sua, ou o cliente dele se importa mais com a dele, né? Bom, cara, um prazer, né? Eu acho que a gente poderia ficar nesse papo até mais tarde, mas a gente tem um momento de Q&A agora, de perguntas e respostas também. O staff está aqui com o microfone, a gente vai filmar também, então eu queria perguntar, ou ver quem quer fazer a primeira pergunta aí, quem se prontifica. Aberta. Nosso amigo Diego lá vai fazer a primeira pergunta. Tudo bom, Edu? Muito legal o bate-papo. 3 percepções diferentes de negócios relativamente tradicionais, né? Construção, alimentação. E eu tinha 2 perguntas que o Edu acabou fazendo de uma forma muito magistral, mas eu queria colocar para o Matheus, para a Lara e para a Kelly, como que eles preveem um futuro onde o consumidor está mudando muito, né? Então, são gerações hoje que se preocupam cada vez mais com a experiência desde o início, né, da sua jornada de compras. Diferente da minha mãe, que comprava arroz pela fidelização da marca ou pela qualidade do produto, mas não só isso, eu acho que daqui para frente vai ter muito mais a questão assim, o que aquilo representa? A Kelly falou muito bem, né, da questão do ambiental, disso. Como vocês veem isso para o futuro, assim, para os próximos 5, 6 anos, com essa evolução de informação, de tecnologia? Como que vocês já podem pensar assim, estar se preparando para essas novas gerações que hoje são, sei lá, adolescentes, mas daqui a pouco vão ser os arquitetos, vão ser as pessoas que estão cozinhando, gente que está fazendo, né, obras, enfim, como é que vocês preveem essa evolução tão rápida aí que a gente está vendo, que cada vez mais está passando a velocidade da luz? Ótima pergunta, hein? Ficou a pedrada aí para vocês. Bom, eu posso começar. À vontade. Né? Eu acho que realmente as pessoas estão mudando, a percepção está mudando, mas ainda são pessoas e eu não sei como é que elas vão enxergar no futuro, mas a gente tem que estar próximo. Isso é independente de ser hoje, ontem, amanhã, enfim, e acho que o nosso papel, e se a gente quiser continuar aqui, é estar próximo do cliente, estar escutando as demandas dele e estar resolvendo os problemas deles. Hoje a gente está pesquisando bastante coisa relacionada a materiais também diferentes para aplicação em janelas. Mas o principal é estar próximo, ouvir, entender o problema e resolver. Acho que é isso. Eu penso que ela falou muito bem, né? Acho que tu tem que estar antenado, né? Tá em buscar informação, ouvir teu cliente, né? Saber o que ele está querendo e tá aberto, né? Principalmente tá receptivo a daqui a pouco mudar, né? E a aceitar os desafios, as mudanças, as tendências, né? E saber como se posicionar. A gente vai errar e a gente vai acertar, né? Aí o que a gente espera é acertar mais do que erra. E concordo com a Lara, né? Ela se posicionou muito bem em relação à proximidade e que são sempre pessoas que estão consumindo, né? Apesar do formato mudar, são pessoas que estão consumindo e a gente está produzindo para pessoas. Então a gente sempre tem que estar atento à dor dessas pessoas, né? Como eu falei no início, a gente criou uma categoria de produto que antigamente não existia. Então assim, estar pensando o que mais que eu posso estar fazendo de diferente e não só copiando, né? Porque é muito mais fácil copiar. Então, assim, eu acho que o mercado, futuramente, ele não vai mais aceitar, tipo, somente um produto que é cópia de outro. Ele vai estar procurando por produtos que se destaquem e produtos que sejam híbridos, né? Que possam trazer uma solução, né? Além de ser um produto, ele está aliado a uma solução e uma dor do cliente, do consumidor. E eu concordo com a visão completa, assim, eu acho, né? O ponto de vista que são pessoas, eu concordo muito com isso. Eu acho que tem que sempre ter os pés do cliente, olhar pelo ponto de vista do cliente, entender. Eu acho que como negócio você ter essa adaptabilidade, por isso que a gente fala tanto de metamorfose, vai chegar um momento talvez que você não vai mais conseguir ver o seu negócio e você vai ter que trazer pessoas que são daquele mundo para conseguir te ajudar a ver o negócio. Então, são gerações, isso vai estar mudando. Eu acho que ter esse olhar do cliente dentro do seu negócio é um ponto que é importante para o futuro, assim, pro futuro da construção de qualquer segmento, né? Então, no final é relacionamento, e relacionamento já vem lá de trás, confiança já vem lá de trás,
e eu acho que isso vai levar para o futuro também. Então, essa premissa eu acho que vai ser sempre o alicerce principal. Outra pergunta, gente? Aproveitar esse momento já. Consultoria aqui com a turma, hein? Tiago, agora. Pode. O meu nome é Thiago, sou gestor de comunicação na Mohawk Brasil. Então, hoje, que é a detentora das marcas Eliane, Decortais, Elizabeth, né? Então, eu respiro hoje a construção civil também, exemplo das colegas. Tive a oportunidade de trabalhar com o Matheus 7 anos, fui agência digital da Relengo por 7 anos também, então eu respirei bastante tempo esse setor da indústria. E hoje a gente fala muito em branding, né? E a gente trabalhou aqui o assunto, né? Era a qualidade, esse é um atributo muito importante, né? É pré-requisito básico de qualquer produto. Mas se vocês pudessem hoje dizer qual é o norteador de cada segmento, de cada marca, né? De vocês, que seja o diferencial de branding da marca para ser a escolha do produto, né? No Matheus, no caso da prateleira, de chegar na prateleira do mercado e definir que eu vou querer o arroz Relengo ou Zilbar. Mas de vocês, no caso dos especificadores, né? Por que os especificadores definem, né, para o seu cliente que é a melhor opção de produto de vocês e como é que vocês trabalham isso dentro do processo de branding? Na Santa Luzia, a gente trabalha muito a questão forte do especificador, né? Tipo, até a parte do emocional para a questão da sustentabilidade, né? Que não foi uma coisa que aconteceu porque a gente quis trabalhar somente o apelo sustentável, né? Hoje se fala muito disso, só que a gente já trabalha isso há 25 anos. No momento que ninguém trabalhava. Quando ninguém trabalhava com isso. Então, assim, isso se tornou muito forte, né? E esse tema, ele vem crescendo no meio, né? Que é do especificador, e não simplesmente porque tá na onda, mas porque as pessoas estão percebendo que os recursos naturais, eles estão cada vez mais escassos. Então a gente trabalha muito essa questão forte da sustentabilidade, a gente trabalha muito também com... Ai, me fugiu a palavra, mas a gente valoriza muito o trabalho do especificador, tenta estar sempre muito próximo, né? Tenta estar presente nas feiras, estar recebendo bem eles. Então, assim, é trabalhar muito essa questão de proximidade, de relacionamento. Outra coisa que a gente se preocupa muito é na comunicação 360, né? Em tudo que a gente fala, ser o que a gente faz realmente, né? Não é uma coisa lá por um discurso somente de rede social ou no momento que a gente está falando com o público. Não, é o que a gente faz, é a nossa essência, né? Então, assim, a sustentabilidade é o nosso pilar mais forte, né? Eu acho que a gente não quer ser o eco-chato, então por isso que eu até costumo, nas redes sociais, eu falo assim, ó, é um conteúdo por mês, para a gente não bater tanto nessa tecla, mas isso está presente em outras ações que a gente também faz, que muita gente não vê. Que muita gente não vê, que a gente está lá com... tem uma empresa aqui da região, que é a Copobras, né, que ela faz a questão do isopor, ela produz. A Wilpro produz o isopor. Então, assim, essas empresas elas são responsáveis pelo descarte desse material, pela logística reversa. Então, a gente está lá junto com eles, com projetos para, tipo, trazer esse produto para virar um outro produto, né? Então, essa questão acaba não estando tão latente, porque a gente não quer se tornar um eco-chato, mas a gente trabalha muito forte esse pilar da sustentabilidade e também da questão dos produtos, né? A gente está sempre, assim, à frente. A gente tem um problema... que é um problema bom. O seu Gilberto fala, que é o proprietário, ele diz assim, enquanto as pessoas estão copiando, as empresas estão copiando, é sinal que a gente está na frente, está se destacando. O problema, Kelly, é quando a gente copiar. Exato. Então, assim, a gente está sempre um passo à frente. Enquanto, assim, copiar um produto, a gente traz um produto novo, a gente está dando sempre bastante trabalho. Então, assim, eu acho que essa questão da marca também, o que a gente fortalece é os produtos, as soluções que a gente traz para o mercado. Porque eu trabalho tanto uma obra nova, como eu trabalho muito bem uma reforma. Então, de ser realmente um produto rápido e fácil de instalar. Então, isso a gente trabalha bem na questão do branding também. No nosso caso, realmente é a certificação, eu comprovar que o meu produto tem um desempenho melhor. E é performance mesmo. É a performance mesmo. Principalmente porque a gente está num mercado econômico e se briga muito por preço, e o nosso produto realmente ele não é o mais barato, mas eu tenho que mostrar para o cliente que ele é melhor. E como a gente tem vários clientes que trabalham, né, que a gente atende muito o mercado do Minha Casa Minha Vida, um programa setorial, um programa do governo de habitação,
exige-se que todos os fabricantes, todos os fornecedores dessas obras, eles tenham a qualidade certificada. A concorrência tem seus meios, né, de burlar, não é impossível, né? Eu posso testar um produto e entregar outro. Mas os nossos clientes, eles exigem isso, e a gente incentiva que esse movimento seja cada vez mais forte. Então, a gente está sempre, né, tentando entregar mais para o nosso cliente, um desempenho melhor, com custo-benefício também, né, reduzir custo, onde a gente pode oferecer alguma economia. E uma coisa que eu queria compartilhar assim, de marca, que em 2020 a gente comprou a Claris, que era uma fábrica da Tigre de janela de PVC. A gente também fabrica janela de PVC, né? Estamos fazendo pesquisas para desenvolver um produto um pouco diferente. E a gente comprou a Claris porque ela tinha uma marca muito forte e atuava num segmento que a gente não atuava, que era o alto padrão. E a gente queria entrar nesse segmento, né? Eles trabalhavam com lojas, revendas exclusivas Claris. E a gente estava muito contente com a compra da Claris, aí logo a gente foi para revestir. E eu estava escutando alguém falar, e era uma pessoa do Nordeste, falando assim, essa marca Claris aqui, eu nem conhecia, mas quando eu vi que a ESAF comprou, eu soube que era de qualidade. Então, e a gente pensando totalmente o contrário. Foi emocionante, assim, eu adoro essa história, porque eu realmente ouvi alguém falando. E às vezes a gente está aqui, né, em Uruçanga, nosso produto está aí no Brasil inteiro e num nicho bem específico. É quando a gente vai, né, para esses meios e vê que quem é assim do setor enxerga isso, é muito gratificante. Parabéns. No arroz, eu falo no arroz, mas serve para muito também. Claro que essa confiança, né, que o consumidor tem, mas cada consumidor a gente acaba atendendo um público, uma gama muito ampla, né? Tem aquele que vai pelo preço, tem aquele que vai pela qualidade. Então a gente, claro, né, procura fazer de tudo da melhor forma possível para que atenda sempre da melhor forma. E digamos assim, essas histórias, né, ela trouxe agora é fantástico, né? Como foi a da velhinha lá, que quando eu comecei aqui o episódio eu comentei, é isso daqui que motiva, que faz valer a pena, né? E interessante, né, que ele falou sobre esse negócio de copiar, né? Eu ouvi a mesma coisa lá na empresa, né? Justamente, tu tem que te preocupar a hora que a gente começar a copiar, né? Enquanto estiverem copiando, então é porque tu tá fazendo muito certo. Tudo certo, você tá na frente, né? Tá na vanguarda, que é difícil pra caramba, né? Já construir isso, né? E copiar é um certificado que a empresa acertou, né? Que a empresa acertou no produto, porque ninguém copia o que não é sucesso. Então, assim, isso é um ponto bom pra gente, mas a gente sente assim, a gente trabalhou tanto, com tanto carinho, a gente se preocupa com a embalagem, a gente se preocupa com a caixa de amostra, a gente se preocupa com o catálogo, com a comunicação, e aí a pessoa pega tudo de bandeja e sabe que isso é uma questão até de percepção do cliente, porque quando o cliente percebe que algo é copiado e ele conhece a versão original ou a precursora, né, a primeira, é um atestado para mostrar que aquela dava certo e as outras copiaram, né? Então você assim, é uma cópia de tal, tipo, o carro elétrico é uma cópia de tal, tipo, você já ancora cada vez mais valor naquilo que veio primeiro. Sabe o que eu vi numa loja um dia? Eu fui lá na loja visitar, daí tinha um quadro como esse aqui, ó. Tava lá, cola tipo Santa Luzia. Então, assim, eu falei, é o maior atestado que deu certo, né? Então, assim, é bom por um lado, mas é ruim pelo outro. Nossa, quem trabalha com marcas, assim, entende, porque a gente tem um carinho, né? E cuidado ao fazer os materiais todos e também uma certa dificuldade. Hoje, o que ajudou muito a gente a trabalhar os materiais de comunicação, né? E a facilitar e a rapidez é a inteligência artificial, né? Que ajuda bastante a gente no dia a dia.
Mas há 3, 4 anos atrás, 5 anos atrás, quem é da velha guarda aí que está trabalhando com comunicação, não era fácil, né? Era um quebra-cabeça para a gente sair com uma comunicação legal e que cantasse o cliente, né? Hoje está muito mais fácil, né? E também mais difícil. Mais fácil e mais difícil, porque devido a tudo parecido. De novo. É verdade. Sabe que a gente estava tendo uma discussão sobre isso, né? A Realengo fica em Turvo, né? E tem a ACIVA lá, que é a Associação do Vale do Araranguá, e a gente estava com essa preocupação da inteligência artificial, os benefícios e o malefício. E aí, em determinado momento, eu falei assim, olha, eu acho que a gente não precisa necessariamente se preocupar, porque estão vendendo como algo mágico, mas ela vai entregar algo mediano, né? No fim das contas, algo padrão que é técnico e tal, ela vai atender muito bem, mas a parte criativa, o extraordinário, ela não vai conseguir te entregar. Então isso, a gente aqui que está atento ao mercado, aos concorrentes, a tudo, né, consumidor, eu fico um pouco mais tranquilo pensando nisso. Penso da mesma forma. Né? O operacional ela vai te ajudar a cumprir muito bem, então quem faz só o operacional, infelizmente, tem uns dias contados, assim. Mas quem consegue interpretar e fazer uma boa curadoria do que ela entrega e aí dar esse toque, né? Ter essa percepção, esse feeling, aí vai conseguir usar a ferramenta muito, até para potencializar isso que faz. Exatamente. Pergunta lá, Guilherme. Guilherme veio de São Paulo, tá aqui. Oh, São legal. Paulo, Chique. olá pessoal, eu sou o Guilherme, eu sou engenheiro químico, especialista em engenharia e gestão de qualidade. Atualmente eu trabalho como coordenador ali na Guimarães Produtos de Limpeza de Qualidade. A minha pergunta é a seguinte, como vocês fazem para traduzir essa voz do cliente para o processo interno? Como vocês trazem isso para a indústria de vocês? Como vocês fazem a indústria comprar essa percepção de qualidade e vocês conseguem aplicar? É mais uma questão de gestão de pessoas, é mais uma questão de automação, de gestão do produto? Como é feita essa tradução para a equipe? Boa pergunta. Como que lá no dia a dia, por exemplo, Lara, o pessoal leva essas percepções que a gente fala tanto de cliente para dentro? Eu acho que está mais relacionado a pessoas realmente, e é um desafio pelo nosso produto ser manufaturado. E hoje, não sei como estão as empresas de vocês, ou sei lá, só na nossa, mas está difícil a questão da mão de obra. Mas, assim, a direção ela é muito próxima do desenvolvimento de produto e da área comercial, então tem um peso assim em entender o que o cliente está falando e às vezes, né, não quero dizer na força, mas dá o peso de garantir que a gente faça essa mudança, que a gente está entendendo que é importante, né, e que, enfim, que vai fazer diferença, mas depois é realmente ir trazer a liderança, fazer treinamentos e quem vai fazer a mudança realmente são as pessoas lá dentro e a gente vai monitorando, né, tem todo um processo para garantir que isso volte para o cliente e seja sempre um processo, né, de retroalimentação, de a gente estar sempre melhorando, trazendo novidades, está próximo do cliente. De novo, a gente está investindo mais em trazer os nossos clientes para dentro da fábrica, eles entenderem nossos processos. A gente está nas obras e propor melhorias, né, para eles, né, para os nossos clientes e assim garantir a fidelidade e qualidade. Essa evolução, né, como produto. E vocês, como é que isso acontece lá dentro? A gente procura ouvir muito os nossos clientes, nossos consumidores. Nós temos uma rotina que é comprar os produtos dos concorrentes, trazer para a indústria e estar comparando, né? O nosso segmento tem uma particularidade que existe, eu acho que só um player que ele é nacional. Então, dependendo da praça, eu vou ter concorrentes diferentes, né? Isso é bastante comum. Então, a gente é bem regionalizado. Né? É bem regionalizado. Então, a gente está sempre comprando o produto do concorrente também, e pega o nosso também, porque eu quero ver, a validade é de 9 a 12 meses. Como é que está o produto depois de 6 meses na gôndola, né? Então, a gente traz esse produto e está sempre testando. Nós temos as certificações de BPF, de APCCC,
Essa semana aconteceu um negócio muito bacana, que a gente foi certificado global de uma grande cervejaria mundial. Então, isso foi quase um ano de processo. Então, foi um trabalho assim, muito difícil, né? Bastante moroso. E quando a gente recebeu essa notícia essa semana, foi motivo de muito orgulho, né? Porque não é qualquer um que consegue uma aprovação dessa. Na Santa Luzia também a gente procura ouvir muito os clientes, né? E a gente tem reunião semanal de desenvolvimento de produtos, né? Não é porque a gente lança um produto que ele vai continuar sendo aquele produto ali para sempre. Então, assim, ao colocar o produto no mercado, sempre tem algum feedback. E ouvindo esse feedback, a gente traz para dentro e vê se ele faz sentido ou não. E dali a gente transforma os produtos. A gente já teve linhas desenvolvidas de produto de uma solicitação de cliente. A grande maioria vem, né? Então, assim, a gente trabalha com rodapé com uma espessura de 1.6. Tá, e se você tiver um rodapé com uma espessura de 1.3, 1.0, então, assim, todas essas modificações também, se você tiver um rasgo na parte de trás para passar um fio maior, então a gente vai fazendo essas adaptações no produto, sempre ouvindo o mercado, né? Não só o mercado, o cliente final, mas principalmente o nosso canal de venda e o arquiteto especificador, né? Então, assim, eles ajudam muito a gente no processo de criação do produto e também em melhorias, né? Melhoria contínua, porque um produto, a gente lança o produto achando que ele está pronto. E muitas vezes... Achei que era só lá. Nunca tá pronto. Não é só... Muitas vezes a gente vai precisando fazer adaptações no meio do caminho. Então, assim, o cenário ideal é tu lançar um produto e ele ser sempre aquilo ali, né? E aí a gente vê que na prática não acontece, né? Na prática a gente precisa voltar a alguns processos e melhorar. E é sempre vendo, quando a gente faz isso, para ser uma solução ainda melhor. Às vezes tem uma questão ou outra que o cliente não se adaptou, ou viu que lá na obra não instalou conforme era para instalar. Então, é ouvindo o cliente no dia a dia. Os funcionários também a gente ouve muito, né? Em questão até acondicionamento na caixa, agilidade para os processos, porque a gente tem um processo lá também, como a ESAF, muito manual, né? Apesar de ter muita máquina que faz o produto, a questão de colocar na caixa e depois de despachar o produto ainda é muito manual. E um ponto também que eu vejo muito aí, sim, acompanhando várias empresas de vários segmentos, principalmente nessa questão quando a gente fala de percepção de qualidade, é muito a cultura da alta gestão. Esse olhar de, experiência das maiores que a gente atende, a alta gestão sempre tem esse olhar muito de ouvir o consumidor e mexer em produto. Entender assim, a minha solução está conseguindo entregar algo que gere valor? Está gerando essa percepção? Mas tem empresas que às vezes não têm essa visão e não têm essa cultura, né? Não tem essa autorresponsabilidade de olhar para si mesmo, olhar para o que está ali, ou entender o aspecto do cliente e tentar ter esse ponto de melhoria, assim. Mas eu acho que é muito um papel de cultura, liderança, alta gestão, tá olhando para isso com um olhar de construção de um todo, assim, sabe? Última, mais uma, senão a gente já encerra, e agradeço aqui os meus amigos. Não temos mais nenhuma? Então vamos ficar por aqui hoje, agradecer, tem um presentinho, mas em breve já esse episódio vai estar no ar e aí a gente vai ter bastante coisa para aproveitar aí também, tá? Muito obrigado, gente, uma boa noite. Obrigada, boa noite.